está orientada a olhar e observar aquelas coisas de um Deus que entra no formato daquilo que o ser humano quer. As pessoas querem um Deus que abasteça a sua despensa do supermercado com arroz, feijão, que ela olhe para o seu quintal, veja uma piscina, olhe para a sua garagem, veja 3 carros importados, olhe para o banco e tenha uma conta repleta, seja dono de empresa em 1 mês, 2 meses. Um Deus que não seja tão ético assim, porque os tempos em que nós vivemos, a ética fica um pouco de lado. Que mal há se eu sonegar um pouco de imposto, desde que eu devolva o dízimo? Que mal há em guardar o sábado de 6 da manhã do sábado até meio-dia? Que mal há. Noé insistia em batidas na madeira da arca. Os anjos contemplavam e o som da batida ecoava por colinas, ecoava por montanhas e alertava todos aqueles da data de um juízo, do anúncio de um juízo de um Deus que muitos conheceram e rejeitaram. Hoje, porém, temos a oportunidade de, conhecendo esses relatos, fazendo a leitura dos nossos dias. Eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que não têm tanto conhecimento da palavra de Deus. E todas elas são unânimes de dizer: as coisas estão estranhas, não é? Está tudo muito estranho. Anoitece, tudo muito estranho. A começar pelo tempo, a gente acorda, daqui a pouco é hora de dormir, daqui a pouco é hora de acordar de novo, e as coisas só pioram. Está tudo muito estranho. O que será que está acontecendo? O fato é que o tempo passou, homens e mulheres tiveram a sua oportunidade, assim como nós temos as nossas oportunidades. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, pelas redes sociais, veja que privilégio você tem de nos ouvir nessa noite, de fazer parte dessa comunhão, dessa assembleia que aqui está presencialmente. Isso são oportunidades que Deus nos concede. Não teremos certamente os 120 anos para tomarmos a nossa decisão, mas até aqui o tempo que já temos, pelo que conhecemos, pelo que ouvimos, pelo que observamos, já temos condições de tomarmos a nossa decisão ao lado do Deus Todo-Poderoso, do Evangelho eterno que restaura, que cura. Então todas as consequências inobservadas por aqueles homens e mulheres, elas levaram a cabo aquele povo, porque eles começaram, se distanciando da orientação divina, como acontece conosco. Quando nos distanciamos da palavra de Deus, começamos aos poucos a praticar coisas que lentamente vão nos levando para mais fundo do poço, vão nos levando para a parte mais funda do lodaçal. E não demorou muito, aqueles homens e mulheres estavam fazendo imagens de esculturas, criando deuses para si, para adorar esses deuses. E o relato do livro Patriarcas e Profetas diz que Deus se aborreceu demais. Quero falar uma coisa com muito carinho para você, meu amigo que nos assiste e querido amigo que nos visita. Se tem uma coisa que Deus abomina, é idolatria. Porque a idolatria tem a capacidade de transformar o idólatra, na concepção da palavra idolatria, um medíocre. Porque ele será sempre no máximo no tamanho e na estatura do seu ídolo. E como ele não consegue avançar na estatura
junto com seu ídolo, a inclinação dele passa a ser para baixo. E é por isso que cultos idólatras, rituais de muitos deuses idólatras, eles tendem a ir para a baixaria, para a pornografia, para o sexo devasso, como foi Sodoma e Gomorra, e como já eram nos dias de Noé. Lembre-se da expressão: casavam-se e davam-se em casamento. E essa expressão, ela precisa encontrar aqui uma reflexão isenta, madura, equilibrada. O relato bíblico diz que 7 casais de animais limpos e 2 de impuros. Mas há uma conceituação a respeito desses animais: macho e fêmea. Entendeu? A criação de Deus não é equivocada. Até no mundo animal. Mundo animal. Macho e fêmea. Quando Deus avisa Noé: Noé, o tempo acabou. Noé, você vai começar a perceber como nunca antes. E eu acho uma coisa impressionante em Belém do Pará. Nós estamos em um determinado local, quando a gente olha para frente e para cima, em algum momento, alguns de nós falamos assim: vai chover, né? Por que nós dizemos que vai chover? Porque as nuvens começam a ficar um pouco escuras, não é? E muitos de nós não temos a formação meteorológica, mas pela experiência, pela vivência, nós dizemos: vai chover. E eu posso imaginar agora Deus inspirando Noé, fora da arca, olhando para os seus compatriotas, olhando a arca concluída. E quando eu falo de olhar para a arca, eu quero lhe instigar, eu quero lhe sugerir que imagine você lá fora, no meio das suas provações, das suas adversidades, nas suas dificuldades, mas com a esperança, com a certeza de que Deus está no controle da sua vida, e portanto você confia em que Deus irá conduzi-lo até o final. Você olha lá de fora e imagina esse templo, essa igreja. É por isso que eu iniciei falando para você, meu amigo internauta, e para você, amigo que nos visita, que aqui é um templo, aqui é uma igreja. Isso pode não soar bem a muitos ouvidos hoje, mas eu frequento a igreja adventista do 7º dia, o templo na igreja do Marco. Primeiro o culto de adoração, segundo o culto de adoração a Deus. E Deus falou: Noé, muito provavelmente como falou a Moisés: Moisés, olha a tua cadeira, olha para além do rio, olha a terra que eu te prometi. Olha bem quanto tempo tu quiseres, Moisés, porque você não entrará nela. Deus tinha algo melhor para Moisés. Mas para Noé, ele disse: Noé, todos os animais já entraram, tua família já está lá dentro, entra na arca, Noé. Noé era um cristão, um homem amoroso. Posso imaginar o calafrio, a emoção de Noé, em dizer: mas Senhor, eu tenho amigos aqui nesse lugar, pessoas queridas que eu gostaria que ainda tivessem tempo de adentrar a essa arca. E nós temos amigos queridos que nós gostaríamos de ver preenchendo esses bancos da igreja, entrando nessa arca, porque logo o que nunca existiu vai passar a existir, vai passar a acontecer. A primeira gota de chuva vai cair,
Logo lá fora acontecerá alguma coisa, grandes sinais. E Deus falou firmemente com Noé: Noé, entra na arca. Dá para imaginar Noé entrando, quem sabe, de costa para a arca, quem sabe, na esperança de que algum amigo pudesse dizer: Noé, eu quero entrar, eu quero ir com vocês. O Espírito de Profecia fala que Noé entrou. E quando Noé entrou, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Os sábios, os inteligentes, os cientistas, os teólogos, os coaches, os influencers da época, os doutores, os PhDs, ao olharem para cima, sabe quando a gente está em Belém do Pará, que a gente olha para cima, cai uma gota de chuva? Dá para imaginar essa cena com eles, a surpresa e o pânico, porque nunca havia caído uma gota d'água. E agora o semblante já não é mais o mesmo de gozação, de olhar para a arca e dizer que ali dentro tem um velho louco com a sua família. Já não é mais momento de desdenhar de um Deus, cuja palavra é infalível, a sua palavra é infalível. E quando a chuva começa a cair, eu espero que haja oportunidade de uma outra vez nós continuarmos essa história. Nós vamos encerrar. A chuva começa a cair e o desespero bate. Porque começa a cair muita chuva. Homens e mulheres começam a olhar para a arca. Começam a olhar para a igreja. Oxalá, Senhor e queridos irmãos, seja a igreja adventista do sétimo dia, a arca segura, para mim e para a tua família, para minha família, para a sua família. Que repitamos todos os dias a sonoridade da voz de Deus, nos orientando a entrarmos na arca com a nossa família, e a nossa arca nos nossos dias é a nossa igreja. Homens e mulheres se dirigem rapidamente para a rampa da arca, mas há uma outra providência divina, e vocês podem ler no relato. O anjo do Senhor lacrou a arca por fora. Noé e sua família sobreviveram, foram abençoados. E a mensagem que fica para nós nesta noite, considerando a experiência do velho Noé e sua família, que ouviu atentamente a voz de Deus, que ouviu a orientação de Deus, levou a sério as advertências divinas, que vale a pena ouvir a voz de Deus. Vale a pena escutá-lo, vale a pena conhecer a sua palavra. Noé garantiu a segurança da sua família, a manutenção da sua família, e Deus cuidou de todo o resto. Esse gesto de misericórdia e bondade de Deus ainda está à nossa disposição, mas não temos 120 anos, temos alguns anos, outros nem isso, quem sabe. Mas esse é o momento de concluirmos que precisamos entrar na arca. Quer você entrar na arca? Estaremos aqui aos domingos, 19 horas. Estaremos às quartas-feiras, como estamos hoje. A porta da arca está aberta às 19 horas. Quer você entrar na arca? Sábado, 8 horas da manhã, aqui nesse mesmo lugar. Essa arca é grande, comporta muita gente. Dá para você, tem um lugar para você. Quer entrar na arca? 11 da manhã, de sábado, nas horas santas, benditas e felizes,
no dia de bênçãos especiais, as bênçãos sabáticas. Venha para a arca, venha você e sua família, copie Noé. Ele não estava louco, ele não estava errado. Tenha certeza que, independente dos seus grandes problemas, das dificuldades que você enfrenta, quando você entrar na arca, se houver perigo, os anjos do Senhor lacrarão a porta da arca para te proteger. Deus é capaz e poderoso de lacrar a porta da sua igreja, para proteger os seus filhos que estiverem dentro da igreja, dentro da arca. O fato é que o tempo se esvai. E nós precisamos decidir. Já não há muito mais tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que decidamos entrar na arca. Santo Deus e bondoso Pai, como é bom nos encontrarmos na Tua arca. Como é bom desfrutarmos a Tua companhia e a dos santos anjos. Aqui nós somos reconfortados, aqui nos sentimos protegidos. É um prenúncio, Senhor, do que será o céu na Tua companhia por toda a eternidade. O aroma, o cheiro, o ambiente da arca nos torna seguros e confiantes. Renova a nossa fé e esperança. Portanto, suplicamos que nesta noite o Teu Santo e Bom Espírito, bem como os Teus anjos poderosos que lacraram aquela arca, tenham em conta nos livros dos céus os nossos nomes para fazermos parte da tripulação da arca. Tudo te pedimos agradecidos e em nome de Jesus. Amém, Senhor.